Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Sociologia em Casa, com o tema Os métodos de análise sociológica da realidade social. A análise sociológica consolida progressivamente um conjunto de procedimentos ou métodos científicos que auxiliam na compreensão da realidade social. Nas ciências sociais, esses métodos são um caminho que levam à explicação dos fenômenos sociais e também à construção do conhecimento. Há três grandes vertentes metodológicas na sociologia, cada qual corresponde a um dos três grandes autores clássicos: o funcionalismo, a sociologia compreensiva e o materialismo histórico e dialético. O funcionalismo, ou o método comparativo, constitui uma adaptação do método experimental das ciências naturais, submetido à análise da realidade social, o qual é constituído das seguintes etapas: observação do fenômeno, formulação de hipóteses, realização de experiências, com o objetivo de comprovar as hipóteses. A pesquisa experimental analisa um fenômeno qualquer, de modo que seja possível chegar a leis regulares que permitam elaborar generalizações e teorias explicativas sobre o fenômeno observado. Na sociologia, a influência desse método aparece na análise funcionalista, cujo precursor foi Émile Durkheim. Para ele, a legitimidade da sociologia como ciência dependia da delimitação clara de seus objetos e métodos de análise. Ademais, ela deveria explicar que os fenômenos sociais são regidos por leis que independem da vontade dos indivíduos, o que levou a concluir que as revoluções seriam tão impossíveis quanto os milagres. O funcionalismo defende que tudo aquilo que existe na sociedade possui uma função, assim como cada um dos órgãos humanos, como o coração e os pulmões, contribui para manter o indivíduo vivo. Para essa corrente de pensamento, nada é irracional ou sem significado. Tudo tem uma função na sociedade. A escola é um exemplo de instituição social. Ela tem a função de transmitir às novas gerações os saberes essenciais da vida social, permitindo a sobrevivência dos primeiros valores e conhecimentos da sociedade. Na análise funcionalista, há a interdependência de todos os elementos de um sistema social. Por isso, a análise sociológica deve considerar os fenômenos particulares do ponto de vista de sua integração ao conjunto da vida social. Com base nessa lógica, desenvolveu-se o método comparativo, que confronta e classifica diferentes sistemas sociais. Valendo-se desse método, Durkheim considera que as sociedades industriais europeias são mais complexas que as sociedades tribais das Américas e da África, por exemplo. Quem escreveu isso? Émile Durkheim. O francês Émile Durkheim, 1858 a 1917, foi um dos precursores da sociologia. Em suas obras, procurou discutir o objeto de estudo da sociologia e também os seus métodos para explicar os fenômenos sociais, buscando também distingui-la de outras disciplinas, como a biologia e a psicologia. Suas obras mais importantes foram Da Divisão do Trabalho Social, 1893, As Regras do Método Sociológico, 1895, e O Suicídio, 1897. Essa última constitui uma pesquisa ampla, na qual Durkheim defende a eficácia de suas teses na produção de uma análise científica de um fenômeno social. O método compreensivo. A segunda vertente sociológica surgiu na Alemanha, com Max Weber. De acordo com ele, os fenômenos sociais exigem um método próprio de estudo, diferente daqueles utilizados pelas ciências da natureza. Estas procuram explicar os fenômenos da natureza, que se caracterizam pela regularidade. Já que as ciências sociais procuram compreender os fenômenos da sociedade, tal compreensão só é possível com a análise dos significados, ou seja, dos sentidos que as pessoas dão à vida e às suas ações em diferentes culturas. O método compreensivo de Max Weber
defende que a ação humana tem intenção e sentido próprios, e cabe à sociologia interpretar essa maneira de agir, tornando-a compreensível. Logo, para compreender os fenômenos sociais, o pesquisador deve descobrir a motivação dos atores sociais nelas envolvidos. Para um método compreensivo, o indivíduo e suas motivações são ponto de partida para que o sociólogo possa conhecer a realidade social que se propõe a investigar. Por isso, o método weberiano ficou conhecido como individualismo metodológico. De acordo com Weber, um mesmo fenômeno social pode ser explicado com base em inúmeras causas, e estas somente podem ser encontradas pela análise das particularidades de cada fenômeno. Quem escreveu isso? Max Weber, sociólogo, historiador e economista alemão. Max Weber, 1864 a 1920, desenvolveu um método de análise conhecido como sociologia compreensiva. Sua metodologia utiliza-se do tipo ideal, um modelo conceitual acentuado e abstrato daquilo que se observa na realidade. Weber exerceu um papel destacado na constituição de uma sociologia com base na história e pautada na análise qualitativa dos fenômenos sociais. Ele afirma que, ao recortar o objeto de pesquisa, o cientista estabelece critérios para definir o que é mais relevante no universo temático do qual se dedica. Tal escolha se dá com base em valores. Admitir que o cientista social estabelece um recorte é admitir que o objeto de estudo é lapidado pelo cientista que o observa. Assim, o objeto de estudo não é uma coisa independente do olhar do cientista, como foi proposto por Émile Durkheim. O materialismo histórico e dialético. Uma terceira vertente do método sociológico surgiu no século XIX. Porém, apenas no século XX foi considerado uma disciplina acadêmica. Trata-se do materialismo histórico e dialético, cujas bases foram desenvolvidas por Karl Marx. Nesse método combina-se a interpretação materialista da história e a análise dialética da realidade social. De acordo com Marx, na produção da vida material, isto é, aos bens necessários à sobrevivência da sociedade, são estabelecidas relações de produção, em que determinados grupos exercem dominação sobre outros. Do conflito entre diferentes interesses, surgem as transformações históricas, que geram novos modos de produção. O caráter dialético da realidade social está na ideia de que a sociedade não é um todo harmônico e orgânico, mas sim uma realidade movida pela superação de seus antagonismos e contradições. Segundo Marx, a dinâmica social explica-se no conjunto das relações de produção. São essas relações que determinam a superestrutura da sociedade, formadas pelos níveis jurídico, político e ideológico. O nível jurídico e político estrutura as relações de poder e o conjunto de leis que regulam a dinâmica social. A legislação estabelecida justifica legalmente a estrutura de produção, tanto na sociedade escravista como na feudal ou capitalista. O outro nível da sociedade, o ideológico, é formado por um sistema de convenções. É esse sistema que dá coesão aos membros do grupo social. Esse nível também seria reflexo da lógica de dominação do capital, pois as ideias da classe dominante tornam-se a maneira de pensar predominante. Entretanto, em determinadas condições históricas e materiais, a classe dominada toma consciência dessa dominação e, ao fazê-lo, provoca a transformação de toda a base econômica da sociedade, levando ao surgimento de um novo sistema de relações econômicas e sociais. Quem escreveu isso? Karl Marx. O pensador alemão Karl Marx, 1818 a 1883, é um dos autores clássicos da sociologia. Seu pensamento tanto foi inspiração de revoluções socialistas, quanto alvo de crítica da filosofia liberal. Suas teorias sobre a sociedade capitalista permitem a construção de uma reflexão crítica sobre a relação de produção e as suas consequências para a organização social. Segundo Marx, o motor da história é a luta de classes, que teve início com a propriedade privada dos meios de produção. Para ele, são as condições materiais que definem problemas e soluções de uma sociedade.
Para saber mais, investigação das ciências sociais. A sociologia utiliza principalmente dois procedimentos para obter informações sobre a realidade social. Pesquisa quantitativa, utilizada quando se pretende estudar a sociedade com base em dados analisados por meio de ferramentas estatísticas. Geralmente são aplicados questionários a pessoas representativas do grupo social pesquisado. São exemplos de análise quantitativa as pesquisas de intenção de voto, analisadas por institutos de pesquisa e muito usadas em períodos eleitorais. Pesquisas qualitativas, utilizada para se obter informações aprofundadas com base em um universo reduzido de análise. A análise qualitativa é realizada principalmente com dados obtidos pela observação direta dos grupos estudados, pela entrevista aberta ou pela observação participante, quando o pesquisador vive por determinado tempo com o grupo estudado, a fim de conhecer suas maneiras de agir, sentir e pensar. As etnografias produzidas por antropólogos sobre populações indígenas são exemplos de pesquisas qualitativas. Oi, caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!